Um CEO solteiro, pai de uma filha, contrata por engano a professora de música errada e descobre que ela é uma mãe solteira a lutar pela vida. O telefone tocou exatamente quando Marco Bentes clicava no último slide da sua apresentação a investidores. A sua assistente olhou para o ecrã, franziu a testa e entregou-lhe o aparelho. Um rápido olhar para o identificador de chamadas fez-lhe o coração parar à escola da Lúcia. 2 minutos depois, a cadeira de Marco estava vazia. A sala de reuniões atrás dele esbateu-se enquanto ele corria pelo lobby com as chaves do carro já na mão. Na escola primária, encontrou Lúcia encolhida na enfermaria a abraçar o seu ursinho de pelúcia desbotado. A respiração dela era superficial, os olhos vermelhos e inchados. Ela teve uma crise de pânico durante o recreio, explicou a orientadora educacional suavemente. Algumas crianças perguntaram-lhe por que é que ela nunca fala da mãe. Marco ajoelhou-se ao lado da filha, afastando uma madeixa de cabelo dourado do rosto dela. "Estou aqui", sussurrou ele. "O papai está aqui." Naquela noite, a casa dos Bentes, com as suas linhas limpas, pisos de mármore frio e móveis intocados, parecia mais uma galeria do que um lugar onde uma criança pudesse sarar. Marco demorou-se à porta do quarto de Lúcia a vê-la sentada em silêncio na cama. Ela apertava o ursinho com os olhos fixos no nada. "Ela precisa de mais do que apenas terapia", murmurou ele. A senhora Matilde, a governanta de longa data, parou ao seu lado. "Ela precisa de se sentir segura novamente." Marco acenou com a cabeça. "Música, talvez algo que ela não precise de explicar." A senhora Matilde pegou no telefone. "Conheço um centro de música, vou organizar algo para amanhã." Pela manhã, uma aula foi agendada com Joana Rebelo, uma professora de piano local, conhecida por trabalhar com crianças ansiosas. A sua primeira sessão estava marcada para as 17h, mas às 16h30, Joana enviou um e-mail a pedir desculpa. A mãe dela tinha sido hospitalizada e ela não conseguiria ir. A senhora Matilde, preocupada em ir buscar Lúcia depois de mais um dia tenso na escola, nunca verificou o seu e-mail. Quando chegaram a casa, ela estava focada em levar Lúcia para dentro, alimentá-la e acomodá-la. Ela olhou para o relógio e começou a preparar a sala de música sem saber que a aula tinha sido cancelada. Às 5 em ponto, a campainha tocou. Ana Mendes estava na varanda com o cabelo despenteado pelo vento, as bochechas rosadas do frio. Usava um casaco escuro, uma pasta preta a tiracolo e um saco de papel pardo na mão. "Uber Eats para os Bentes?" perguntou ela incerta. A senhora Matilde respondeu ligeiramente atrapalhada. Olhou para Ana pontual, bem vestida, com um sorriso suave e amável, e radiou. "A senhora deve ser a Joana. Obrigada por ter vindo com tão pouco aviso. Ela teve uma semana difícil." Ana piscou os olhos. "Na verdade, acho que ela está na sala de piano no final do corredor, a primeira porta à direita." Antes que Ana pudesse explicar, a senhora Matilde já desaparecia na cozinha. Confusa, mas demasiado educada para protestar, Ana entrou. A casa estava silenciosa e imaculada, cada divisão mais elegante do que a anterior. As suas botas chiavam no chão polido. O saco de papel estalava na sua mão. "O que é que estou a fazer aqui?" Ela deu um passo hesitante para a sala de piano. A luz entrava pelas cortinas transparentes, iluminando as paredes brancas e um piano de cauda brilhante. E no banco, uma menina sentava-se sozinha, abraçando um ursinho de pelúcia com a cabeça baixa. Ana hesitou, ainda incerta. Depois ouviu o som, um soluço suave e entrecortado. Lúcia não a notou de imediato. Estava encolhida, pequena e imóvel, como se estivesse a tentar desaparecer. Ana aproximou-se. Lúcia finalmente olhou para cima. Os olhos dela estavam vermelhos e inchados. "A senhora?" perguntou numa voz trêmula. "A senhora sabe tocar Brilha, Brilha, Estrelinha." Um nó formou-se na garganta de Ana. Ela não tocava piano desde o primeiro ano da faculdade, antes de desistir para cuidar da mãe e do filho recém-nascido. Mas algo na voz de Lúcia, tão frágil, tão familiar, chamou-a. "Acho que sim", disse ela suavemente. Pôs o saco no chão, sentou-se no banco e deixou os dedos pairar sobre as teclas. Começou devagar, incerta, encontrando a melodia nota a nota.
O seu toque era enferrujado, mas honesto. Lúcia observou atentamente os ombros relaxados e depois apenas ligeiramente sorriu. No andar de cima. Marco terminou a chamada e desceu para conhecer a nova professora. Ao chegar ao último degrau, parou. Havia uma estranha sentada ao lado da filha, não a Joana, mas Lúcia embalava-se suavemente calma e em paz, os seus dedos roçando as teclas ao lado dos da mulher, os olhos brilhantes. Marco ficou parado no corredor sem ser visto. Não falou, não interrompeu. Apenas ouviu. E pela primeira vez em muito tempo a esperança entrou silenciosamente na casa. Um pensamento cintilou no seu peito. Talvez esta fosse a pessoa certa mesmo que tudo tivesse começado por engano. Ana saiu da casa dos Bentes para o ar fresco da noite com o coração a bater. A porta fechou-se suavemente atrás dela, mas as notas de brilha, brilha, estrelinha ainda ecoavam no seu peito. O que acabou de acontecer? Ela tinha vindo entregar comida de alguma forma, acabou num piano. Tocou uma canção de embalar, fez uma menina sorrir. Não uma menina qualquer. Uma menina que a governanta disse que não sorria há meses. Deveria ter parecido errado como um erro. Mas naquele quarto silencioso, com o rosto daquela criança manchado de lágrimas a virar-se lentamente para a alegria, não pareceu um erro de todo. Ainda assim, a culpa apertava-lhe o estômago. Ela não era professora, não deveria estar ali. E se descobrissem e se pensassem que ela mentiu? Ao chegar à sua velha bicicleta, Ana olhou para trás. O brilho quente da janela derramava-se como algo de outra vida. Um mundo seguro e estável que não lhe pertencia. Naquela noite, Ana sentou-se no chão de um pequeno e desarrumado apartamento de um quarto num centro de acolhimento provisório. O seu filho Nuno, de 5 anos, dormia no sofá, embrulhado numa manta de dinossauros gasta. Ela olhava para o telefone com mais um e-mail de rejeição, um trabalho de limpeza de que precisava desesperadamente, agora perdido. A renda estava atrasada e as contas de serviços estavam nos últimos avisos. Os turnos de entrega de amanhã ajudariam, mas não o suficiente nem de perto. Ela lembrou-se das palavras da governanta quando saiu. À mesma hora amanhã, a Lúcia adoraria vê-la novamente. Ana acenou com a cabeça sem saber o que dizer. Agora, no silêncio do seu apartamento escuro, ela sussurrou. Apenas mais uma aula para a menina, sim, mas talvez também para ela mesma. No dia seguinte, às 17h em ponto, ela estava novamente na casa dos Bentes. O seu casaco estava arrumado, o cabelo preso, as mãos limpas. Tinha passado a manhã a repassar escalas de piano na sua mente, revendo cada pedaço de teoria musical universitária de que se conseguia lembrar. A senhora Matilde abriu a porta com um sorriso caloroso. Entre, querida. A Lúcia esteve no piano a tarde toda à espera. A sala de música estava tão polida e bonita como antes, paredes brancas, chão brilhante, a luz suave a tocar o piano vertical Steinway perto da janela. Ana parou por um momento, deixando a sensação surreal dominá-la. Ela não pertencia ali, mas entrou. Lúcia já estava no banco com as pernas a balançar. Ela olhou para cima ilegível por um instante, depois deu a Ana um pequeno aceno. "Podemos aprender uma música nova?" perguntou. Ana sorriu gentilmente. "Conheço uma especial, mas deixa-me contar-te uma história primeiro." Lúcia inclinou-se curiosa. "A minha mãe costumava cantar isto para mim quando eu tinha medo de trovoadas", disse Ana. Ela não era uma grande cantora, na verdade. Era bastante terrível, acrescentou com uma pequena risada. Mas eu acreditava que a voz dela podia afastar os raios. Ela colocou os dedos nas teclas e começou a tocar devagar, hesitante, mas com sentimento, uma melodia da infância imperfeita, mas sincera. Lúcia ouviu com os olhos suaves. Os seus dedos deslizaram pelo banco em direção aos de Ana. Finalmente ela estendeu a mão e tocou suavemente na dela. "Eu gosto", sussurrou ela, "mesmo que não seja perfeito." O peito de Ana apertou, a garganta embargada pela emoção. Do corredor. Marco estava em silêncio com a caneca de café na mão. Tinha vindo verificar como estava a nova professora, mas parou abruptamente. Pela porta aberta, viu Lúcia sentada mais perto do que nunca da mulher de cabelo dourado, com os ombros quase a tocar.
A cabeça de Lúcia estava inclinada na direção dela, totalmente presente, totalmente calma. Ela parecia segura. Marco sentou-se lentamente nas escadas, esquecido do seu café. Ele ouviu a melodia trêmula, um pouco incerta, mas que preenchia a casa com algo há muito tempo em falta: calor, vida. A sua mandíbula relaxou, os seus ombros baixaram. Pela primeira vez em meses, os seus olhos suavizaram-se. E naquele momento, enquanto a canção se desvanecia, suavemente Marco pensou: talvez a cura não tivesse de começar com um terapeuta ou um plano de tratamento. Talvez, apenas talvez, ela tenha começado com a pessoa errada a aparecer no momento certo. Na sua terceira visita, Ana chegou com um pequeno recipiente embrulhado num pano de cozinha limpo. Lá dentro estavam biscoitos de aveia ligeiramente cozinhados a mais, feitos com o resto da sua farinha, e açúcar moldados por mãos cuidadosas, e uma esperança silenciosa. A senhora Matilde recebeu-a com um aceno caloroso. Ela esteve no piano desde o meio-dia, só à espera. Ana entrou silenciosamente na sala de música. Lúcia levantou os olhos, que se iluminaram ao vê-la. "Trouxe algo", disse Ana suavemente, colocando o recipiente na soleira da janela. "Disseste-me que os biscoitos de compra cheiram estranho. Estes não vêm da loja." Lúcia abriu a tampa e cheirou. "Cheiram a canela", sussurrou ela. Depois, apertando o recipiente ao peito, sorriu. "Cheiram a casa." Sentaram-se ao piano sem uma palavra. Sem plano de aula, sem escalas de aquecimento, apenas presenças. Os dedos de Lúcia vaguearam pelas teclas incertos, mas à procura. Ana observou depois, juntou-se gentilmente, adicionando uma harmonia suave, não guiando, mas seguindo. "Tive um sonho na noite passada", disse Lúcia de repente. "A mamã estava a chamar-me, mas ela estava no nevoeiro, e depois desapareceu de novo." As mãos de Ana pararam. Olhou para a menina ao seu lado com o coração apertado. "E se fizéssemos uma canção para esse sonho?", perguntou ela, "mas a tornássemos mais segura, mais suave, uma versão onde a mamã fica." Os olhos de Lúcia procuraram os dela. "Com que nota começarias?", perguntou Ana. A menina pressionou o dó central. E a partir dessa única nota, algo começou. Lúcia tentou outra, depois outra, desajeitada e lenta, mas crua e honesta. Ana rabiscou as notas no verso de um recibo de compras. Elas construíram a canção juntas, uma canção de embalar de memória e saudade. Quando terminaram, Lúcia sussurrou: "Chama-se Sonho Seguro." Depois pegou numa folha de papel e começou a desenhar com marcadores roxos e traços rápidos. Uma menina pequena estava na escuridão com nevoeiro a rodopiar. E ao lado dela, a segurar a sua mão, estava uma figura alta com longos cabelos dourados. No fundo, Lúcia escreveu com letras irregulares: "AD, Ana mantém-me segura no nevoeiro." Ela estendeu o desenho orgulhosamente. "Podemos pendurá-lo aqui." Ana acenou com a cabeça, com a garganta demasiado apertada para falar. Colaram-no ao lado do piano e fora da porta. Marco observava em silêncio. Tinha descido para pegar num contrato do armário e parara ao som da voz de Lúcia. Agora olhava fixamente para o desenho. Ele não se moveu por muito tempo. O sorriso da sua filha, desprotegido e cheio de luz, era algo que ele não via desde que Carolina tinha morrido. Deveria tê-lo preenchido de paz. Em vez disso, encheu-o com algo mais, uma estranha mistura de admiração e medo. Admiração pelo que Ana tinha feito, que alcançara Lúcia, onde a terapia, a estrutura e até os seus próprios braços tinham falhado. Medo porque pela primeira vez em anos ele percebeu que a cura de Lúcia podia não vir dele. Ele tinha trabalhado tanto para ser tudo para ela, mãe, pai, protetor. E agora esta mulher, esta estranha acidental, tinha se infiltrado na parte mais frágil do mundo de Lúcia e sentira-se em casa. Marco queria confiar nisso. Queria acreditar que estava tudo bem, mas o coração dele apertou-se com o pensamento do que aconteceria se Ana partisse, se ela desaparecesse como Carolina. Ele afastou-se da porta e fechou os olhos, depois abriu-os novamente. Dentro do quarto, Lúcia riu suavemente enquanto Ana tocava a nota final de Sonho Seguro. Ecoou terno e inacabado, como algo que apenas tinha começado. A chuva batia suavemente no para-brisas enquanto Marco entrava na faixa de recolha da escola.
O céu estava baixo e cinzento, esbatendo o mundo em silhuetas suaves. Ele avistou Lúcia debaixo do toldo, o seu pequeno corpo envolto num impermeável azul. Ao lado dela estava Ana, encharcada dos joelhos para baixo, a sua jaqueta fina não era páreo para a chuva torrencial. Marco inclinou-se no carro e abriu a porta do passageiro. "Entra", disse ele gentilmente. Ana hesitou. "Estou encharcada." "Tenho bancos de couro", disse ele com um sorriso cansado. "Eles vão sobreviver." Ela entrou sacudindo a água das mãos. Lúcia escorregou para o banco de trás, já imersa no seu bloco de desenho. Eles dirigiram em quase silêncio. Não era desconfortável. Parecia compreensão. Marco baixou o rádio. O motor zumbia. A chuva caía suavemente. "Obrigada por teres ficado com ela", disse ele. "Não me importei. Ela pediu-me", respondeu Ana. Marco acenou com a cabeça, os dedos apertando ligeiramente o volante. Depois de uma pausa, ele falou novamente. "O nome da minha mulher era Carolina. Ela era enfermeira corajosa, teimosa." Ele respirou fundo por um instante. "Engravidou do nosso segundo filho, um menino. Houve complicações, mas ela continuou a trabalhar. Dizia que as pessoas precisavam dela. Ela sorria através de tudo até ao fim." Ele ficou em silêncio por um instante, depois ligou o pisca. Eu não percebi. Os sinais, a forma como ela deixou de me olhar nos olhos. Eu pensei que estava a ajudar, mantendo as nossas vidas unidas, construindo algo para nós. A sua voz afinou. "Ela deu à luz às 30 semanas. O nosso filho não sobreviveu. Ela faleceu 3 dias depois. Coágulo de sangue, mas a depressão essa veio primeiro." O silêncio que se seguiu não era vazio. Era cheio. O tipo de silêncio que guardava a dor suavemente. "Sinto muito", disse Ana. Marco acenou levemente com a cabeça. "Não falo muito dela, mas contigo parece mais fácil." "Eu sei o que é carregar um fardo demasiado pesado", disse Ana. Ele olhou para ela. "A minha mãe teve um AVC quando eu tinha 20 anos. Desisti da faculdade da escola de música para cuidar dela. Mal tinha terminado o primeiro ano." "E o teu filho?" "O Nuno tem 5 anos, TDAH, emocionalmente intenso, brilhante como o sol, mas alguns dias mal consigo aguentar." Ela sorriu fracamente. "O pai dele nunca esteve presente." Marco estudou o seu rosto não com pena, mas com um respeito silencioso. Depois virou-se de novo para a estrada. Enquanto entravam na garagem, a chuva começou a diminuir. A casa brilhava suavemente através do nevoeiro. Ele deixou o motor a trabalhar. "Ela teria gostado de ti", disse ele de repente. "Quem?" "A Carolina." "A Carolina?" Ana olhou para baixo. "Não me conheces realmente." "Talvez não, mas a Lúcia conhece, e confio mais nos instintos dela do que na maioria dos adultos." Eles sentaram-se em silêncio novamente, o tipo de silêncio que parecia uma respiração retida por muito tempo. No início daquela semana, Ana tinha vislumbrado uma foto dentro da casa Carolina, a sorrir, a segurar a bebê Lúcia. Havia bondade nos seus olhos, o tipo que perdurava. Se eu fosse ela, a Lúcia aceitar-me-ia. O pensamento flutuou em Ana como o vento pelas árvores. Marco estendeu a mão e desligou o motor. A quietude no carro era profunda. "Não acho que a música cure", disse ele calmamente. "Não completamente. Não da maneira que as pessoas pensam." Ana virou-se para ele à espera. "Mas talvez", continuou ele, "seja o primeiro fio, um caminho de volta, um som que nos lembra que ainda estamos aqui juntos." Gotas de chuva escorregavam pelo para-brisas como notas em movimento lento. Então, do banco de trás, a voz suave de Lúcia rompeu o silêncio. "Papá, podemos tocar a música nova outra vez mais tarde." Marco olhou para Ana. "Sim, querida", disse ele. "Vamos tocar." A neve tinha começado a cair no início daquela manhã. Flocos suaves e silenciosos cobriam as ruas de branco. À tarde, quando Marco olhou da janela do seu escritório, o caminho da frente já estava escorregadio, o ar cinzento e cortante. Ele estava com o café na mão, observando distraidamente o final da entrada, quando a viu. "Ana."
Ela estava a montar na sua bicicleta com as luvas gastas e o casaco bem apertado contra o vento. As rodas bamboleavam ligeiramente na rua gelada e os seus ombros encolhidos pelo esforço enquanto pedalava, a sua silhueta diminuindo contra o borrão da neve que caía. As sobrancelhas de Marco franziram-se. Algo naquela imagem ficou com ele. Mais tarde naquela noite, enquanto Lúcia dormia e a casa estava silenciosa, ele encontrou-se na cozinha com a senhora Matilde. "Ela foi de bicicleta?" perguntou ele casualmente. A mulher mais velha acenou com a cabeça hesitantemente. "Ela faz sempre isso, não conduz." "Vive num complexo de habitação social na zona este da cidade", explicou a governanta, referindo-se a um antigo bairro. Marco conhecia o lugar, alojamento provisório, apartamentos de um quarto mal aquecidos, maioritariamente ocupados por mães solteiras e famílias a lutar para sobreviver. Ele não disse mais nada naquela noite, mas quando todos foram para a cama, sentou-se ao seu laptop e digitou. Não demorou muito a encontrar o que precisava. Na manhã seguinte, contactou um centro de apoio local que servia pais solteiros de baixos rendimentos. Ele organizou uma doação discreta, 3 meses de alívio de renda, para uma residente chamada Ana Mendes. Sem alarde, sem nomes, pediu-lhes que incluíssem uma pequena nota impressa num cartão simples. "Deu à minha filha algo que nenhuma escola ou médico conseguiu. Fê-la sentir-se segura. Isso vale tudo." Ele não a assinou. 3 dias depois, Ana chegou atrasada à casa. Marco tinha acabado de terminar uma chamada quando ouviu a porta abrir-se e os passos rápidos no corredor. A senhora Matilde chamou-o. "Ela está aqui." Mas algo parecia estranho. Marco desceu e encontrou Ana na entrada. As suas bochechas estavam coradas, o cabelo úmido de suor e neve derretida. A sua respiração ainda era irregular, as mãos tremiam ligeiramente enquanto tirava as luvas. "Sinto muito", sussurrou ela. Eu não queria faltar hoje. O meu filho teve uma manhã difícil. Ele não me queria largar e eu não conseguia encontrar ninguém para ficar com ele." Marco deu um passo em frente. "Está tudo bem", disse ele suavemente. "Estás aqui." Ana baixou o olhar. "Eu devia ter ligado, eu sei. É que eu não queria que a Lúcia pensasse que a tinha deixado." Ela parecia estar a preparar-se para a desilusão, para o julgamento, para aquele apertar de mandíbula que as pessoas fazem quando decidem que és mais problema do que vales. Mas isso nunca veio. Em vez disso, Marco entrou na cozinha e um momento depois regressou com uma caneca de chá quente, o vapor a enrolar-se. Ele colocou-a nas mãos dela sem uma palavra. Ela olhou para a caneca confusa. Lentamente os seus olhos encheram-se de lágrimas. "Não sei o que estou a fazer na maioria dos dias", admitiu. "Acordo e simplesmente sigo em frente. Não tenho plano nem apoio. Apenas um menino que precisa de mim e 100 coisas que não consigo resolver." A voz dela falhou. O tom de Marco era calmo, quase um sussurro. "Uma vez fiquei 9 meses acordado por um bebê que nunca chegou a casa." Ana levantou os olhos bruscamente. O rosto de Marco era ilegível, mas os seus olhos disseram-lhe tudo. "Eu compreendo", disse ele. "Não tudo, mas o suficiente." Ela segurou o chá com mais força. "Ninguém nunca me disse isso", sussurrou ela com os lábios a tremerem. Por um momento nenhum dos dois falou. O silêncio entre eles era diferente desta vez. Não pesado, não doloroso. Era o tipo de silêncio que diz: "Não estás mais sozinho." Do outro quarto, o som fraco de Lúcia a tocar uma melodia suave flutuou até eles. Ana enxugou os olhos e exalou. "Devo ir ter com ela", disse ela calmamente. Marco acenou com a cabeça. Mas quando ela se virou, algo na maneira como andava, um pouco mais direita, um pouco mais firme, disse-lhe tudo o que precisava de saber. E quando ele subiu novamente, abriu o seu laptop e digitou outra doação anônima. Não porque ela pediu, mas porque ele tinha visto alguém escolher a bondade quando não tinha nada para dar, e esse tipo de coragem merecia ser correspondido da mesma forma. O e-mail chegou logo após o meio-dia de uma quarta-feira com o seu assunto direto, relativo às aulas de piano da Lúcia. Marco levantou os olhos de um resumo de reunião, o coração a falhar uma batida.
O seu assistente tinha solicitado a verificação de credenciais do Centro de Música. Em anexo vinha uma lista de instrutores atribuídos nas últimas semanas. Marco rolou a página. O nome de Joana Rebelo apareceu ao lado do horário da Lúcia. Ana Mendes não estava em nenhuma parte da lista. O seu pulso parou. A sala à sua volta parecia mais fria, mais silenciosa. Ele fechou o laptop com um clique suave, respirando como se tivesse prendido a respiração por muito tempo. Mais tarde, naquela tarde, Ana chegou à casa dos Bentes envolta num cachecol, as bochechas tingidas de rosa pela garoa. Ela trazia consigo uma esperança silenciosa. A senhora Matilde cumprimentou-a calorosamente, mas antes que ela pudesse chegar à sala de piano, Marco apareceu no corredor. "Podemos falar um momento?", perguntou ele com a voz calma e medida. O estômago de Ana apertou. Ela acenou com a cabeça e seguiu-o para a sala de estar, passando pelos pisos de madeira brilhantes e corredores silenciosos. Marco estava junto à janela, braços relaxados, mas olhos sérios. Virou-se para ela com um peso que Ana sentiu imediatamente. "Recebi uma mensagem hoje do centro", começou. "Vi a lista de instrutores atribuídos. O teu nome não estava nela." O peito de Ana apertou-se e ela engoliu em seco. "Eu não deveria estar lá naquele dia", disse ela suavemente. "Estava a entregar comida. A governanta pensou que eu era a nova professora. Tentei avisá-la, mas depois ouvi a Lúcia a chorar e fiquei." A voz dela falhou e ela apertou as mãos. "Eu nunca quis enganá-lo. Sim, eu precisava do dinheiro, mas nunca tive a intenção de mentir. Devia ter dito algo mais cedo. Sinto muito." Marco não respondeu de imediato. Simplesmente manteve o olhar dela calmo, medido à espera. O coração de Ana disparou. "Por favor, não castigue a Lúcia por isto", sussurrou ela. "Eu vou-me embora, eu saio. Só por favor não tire isto dela." Ele não disse nada, virou ligeiramente o rosto. O silêncio apertava. "Sinto mesmo muito", acrescentou ela com a voz a tremer. Ela virou-se para a porta pronta para sair. Mas naquele momento, a voz de Lúcia ressoou pequena, mas feroz. "Não." Lúcia apareceu na porta, lágrimas a escorrer-lhe pelas bochechas, os punhos cerrados. "Ela não mentiu para mim." Chorou. "Ela não mentiu. Não a mande embora. Se o fizer, ficarei em silêncio para sempre." Ana congelou atordoada. Marco contornou a esquina exatamente quando Lúcia correu para a frente e apertou os braços com força à volta da cintura de Ana. "Por favor", soluçou Lúcia, "não a leve embora." Ana ajoelhou-se e segurou Lúcia, embalando-a ligeiramente. A sua voz era um sussurro. "Prometo que estarei sempre contigo", disse ela, colocando uma mão sobre a de Lúcia. "Bem aqui." Lúcia soltou-se e correu para o piano. Ela subiu para o banco, os dedos a tremer, e começou a tocar. A melodia era simples, hesitante e imperfeita, mas era dela. Trazia o nome, sussurrou ela, Sonho Seguro. A música flutuou pela casa frágil e cheia de emoção. Marco estava na porta em silêncio a observar. O corpo de Lúcia tremia, as lágrimas batiam nas teclas, mas ela continuava a tocar. Naquele momento, algo dentro dele cedeu. Ele tinha estado tão focado na correção, nas regras, no que era certo. Tinha perdido de vista o que Lúcia mais precisava: segurança, confiança, pertença. Ele observava a sua pequena figura ao piano, as notas a tremer entre as gotas de chuva que caíam na noite. A perda ecoava no seu peito profunda e crua, mas por baixo dela havia algo mais suave, um desejo de proteger, de evitar essa perda novamente. Ele percebeu agora que Lúcia, na sua coragem frágil, lhe tinha dado o maior presente, a oportunidade de escolher a compaixão em vez da certeza. Pela primeira vez em anos, as lágrimas ameaçaram os seus olhos. E enquanto a última nota se desvanecia, ele deu um passo em frente. Os olhos de Lúcia viraram-se para ele, divididos entre o medo e a esperança. Marco ainda não falou. Ele apenas ficou parado, deixando o silêncio alongar-se, deixando a sua presença falar por si. Ele tinha razão no papel, mas estava errado no coração, e agora escolheria de forma diferente. A sala de conferências zumbia com uma tensão silenciosa.
Executivos remexiam em impressões e relatórios trimestrais enquanto Marco estava sentado à cabeceira da mesa com os dedos juntos e os cotovelos apoiados levemente na madeira polida. Uma apresentação era exibida no ecrã, à frente deles gráficos, tabelas, progresso. Palavras como otimização e projeções flutuavam no ar, mas Marco não estava a ouvir. Os seus olhos desviaram-se para o logótipo impresso no canto inferior de cada slide. Era algo que ele próprio tinha desenhado anos atrás, quando a empresa era apenas um sonho. Mentes que curam corações honestos. 3 palavras simples. Naquela altura significavam tudo. Agora pareciam uma acusação silenciosa. Ele olhou para elas até que a sala se esbateu. Então, sem uma palavra, ele levantou-se. Marco, alguém chamou enquanto ele se movia em direção à porta. Preciso de sair, disse ele sem olhar para trás. Ele conduziu por um tráfego leve as ruas cinzentas e ainda úmidas da chuva matinal. Os seus pensamentos não eram ruidosos, apenas firmes, pulsando como um batimento cardíaco. Ele nem sequer tinha a certeza para onde ia até se encontrar a entrar no estacionamento da escola. Dentro do escritório da frente, uma professora com um rosto gentil reconheceu-o imediatamente. Sr. Bentes, ela sorriu. Acabou de perder a hora de recolha. Não estou aqui pela Lúcia, respondeu ele gentilmente. Só precisava de perguntar sobre algo. O sorriso da professora suavizou-se. Ela levou-o a uma parede onde projetos de alunos estavam expostos, desenhos coloridos e partituras cuidadosamente afixadas. Ela esteve a trabalhar nisto a semana toda, disse a professora apontando para uma folha em particular. Deu-lhe o título sozinha. Marco aproximou-se. O título manuscrito no topo dizia: A melodia errada que endireitou as coisas. As linhas pautadas abaixo continham uma melodia simples, hesitante e regular infantil. Mas o que lhe tirou o fôlego foi o desenho por baixo. Um esboço de um homem sentado num banco ao lado de uma mulher com longos cabelos esvoaçantes. Uma criança estava entre eles segurando as mãos de ambos. Não eram retratos perfeitos, mas ele sabia quem eram. Era a Lúcia, era ele e era a Ana. Ele engoliu em seco. Ela disse que é sobre encontrar o caminho de volta quando estamos perdidos, acrescentou a professora quase como um adendo. Disse-nos que é a sua canção mais segura. Marco olhou para o desenho por um longo tempo. Depois agradeceu calmamente à professora, virou-se e voltou para o carro. A caminho de casa, ele encontrou-se a abrandar perto do centro de saúde comunitário, o mesmo que a sua empresa financiava em parte. Lá fora, através das grandes janelas, podia ver famílias sentadas na área de espera, crianças a colorir numa mesa baixa. E no canto junto à janela sentava-se uma menina com fones sensoriais, desenhando calmamente com lápis de cera grossos. Ela embalava-se suavemente para a frente e para trás, cantarolando baixinho. A mãe estava por perto exausta, mas paciente, os olhos fixos em cada movimento da filha. Ninguém jamais chamaria aquela mulher de qualificada. Ela não era uma terapeuta licenciada ou uma interventora treinada, mas estava presente. Ela estava a ouvir. E essa Marco percebeu era a diferença. Algumas pessoas curam-se através da especialização. Outras curam-se através do amor. Ele pensou em Ana na sua paciência silenciosa, na maneira como ouvia Lúcia sem nunca tentar consertá-la. Na forma como transformava a tristeza em canção, o medo em conforto. Ele pensou no desenho, no título, a melodia errada que endireitou as coisas. Às vezes a pessoa errada era a certa não porque tinha credenciais, mas porque se importava. Ele colocou a mão no volante, exalou profundamente e ligou a ignição. Era hora de parar de escolher o que parecia certo e começar a escolher o que parecia certo ao coração. A rua estava silenciosa quando Marco parou à porta da pequena casa envelhecida. O sol estava baixo, lançando uma luz dourada sobre a tinta branca descascada e o jardim a lutar por sobreviver na frente. Ele saiu do carro, as mãos a tremer não pela brisa, mas pela esperança. Enquanto subia os degraus rangentes, ouviu uma música fraca. Notas suaves e imperfeitas flutuavam de dentro como alguém a recordar uma canção outrora amada. Ele bateu levemente.
Ana abriu a porta surpreendida. O cabelo dela estava solto, uma camisola gasta nos ombros farinha a cobrir as mãos. Ela não falou. Marco olhou por cima dela para a humilde sala de estar, móveis desbotados, brinquedos espalhados e um piano em segunda mão arranhado. Acima dele, um desenho a lápis de cera mostrava uma pequena casa com 3 figuras e as palavras "Família é onde alguém ouve a música dentro de ti". Ele entrou. Ela deixou. Ao piano, Marco pousou a mão nas teclas e disse: "Não sei tocar". Admitiu. "Mas esta é a primeira canção que a Lúcia me ensinou e a primeira que eu quis tocar para alguém". Ele começou as notas iniciais de Sonho Seguro. Era desigual, incerto, mas honesto. Cada nota carregava luto, perdão e algo novo, amor. Lágrimas brotaram nos olhos de Ana. Ela deu um passo em frente e sentou-se ao lado dele. Não para o guiar, apenas para ouvir. Quando a última nota se desvaneceu, o silêncio preencheu o espaço entre eles. "Não tinhas de vir", sussurrou ela. "Eu sei", disse ele, "mas tinha de vir". Ele virou-se totalmente para ela. Às vezes o coração simplesmente sabe a que lugar pertence, mesmo que demore algumas curvas erradas para lá chegar. Ela riu suavemente, as lágrimas a caírem livremente. Eles não disseram mais nada, não precisavam. Dias depois, o centro comunitário local estava cheio de conversas suaves e o farfalhar de programas. Era o evento de angariação de fundos Canções do Coração para Mentes que Curam. No palco, Lúcia sentava-se ao piano com as mãos postas. Ao lado dela estava Nuno a apertar um pandeiro, sorrindo nervosamente. Então eles começaram a tocar a melodia errada que endireitou as coisas. A música era simples, ligeiramente fora de ritmo, mas cheia de coração. A multidão ouvia a maioria sem nunca saber quanta cura havia em cada nota. Nos bastidores, Marco e Ana observavam juntos. Ela usava um vestido azul simples, o cabelo preso atrás das orelhas. Marco alcançou gentilmente a mão dela, os seus dedos entrelaçados. Ele não disse "amo-te". Ainda não. Mas quando os seus olhos se encontraram, o silêncio entre eles foi suficiente. Como uma melodia que não precisava de palavras para ser compreendida. Obrigado por assistirem a esta história de cura, segundas oportunidades e o poder silencioso do amor. Se esta história tocou o vosso coração, por favor, subscrevam o Histórias que Tocam a Alma, para mais contos inspirados na vida real que nos lembram o que realmente importa. E se acreditam em histórias que curam e elevam a alma, cliquem no botão de gosto para apoiar o nosso canal. Cada gosto, comentário e partilha ajuda-nos a trazer mais luz ao mundo. Até a próxima, lembrem-se, às vezes a melodia errada é exatamente o que faz tudo ficar certo. Histórias que tocam a alma, onde cada história toca uma alma.